Apareceu? Apareceu. Pronto. É, antes de começar, teve um probleminha na câmera, mas já faz parte da ciência da felicidade a gente potencializar as emoções positivas, né? Então, mesmo sem imagem, mas tocar também a temática da saúde emocional. Então, a gente precisa observar, né? Eu estou observando de dois lados. Como microbiologista, eu acredito no contágio, né? Eu tenho que acreditar no contágio como microbiologista. Mas também como um profissional da área de saúde mental, eu também acredito no contágio das emoções positivas, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, que muitas vezes a gente observava só de longe ou em livros, né? A gente está observando de forma tão intensa. E o que é que isso pode trazer para a saúde emocional da gente? Então, na conversa com o professor Daniel, né? Vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional, como é que a gente pode fazer essa ponte, esse link com o que a gente está vivendo na atualidade. Então, vou falar um pouquinho da ciência da felicidade e o que a gente pode fazer ou deixar de fazer para saber lidar com essas adversidades e tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, para começar, o que é que vamos ver aqui? Eu sempre costumo dizer que a saúde mental, a saúde emocional, ela não é uma coisa isolada. Ela tem uma relação muito íntima com várias outras áreas da saúde. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre saúde emocional, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer nesse momento, mas que pode servir também de lição, né? Ou ressignificar algo que eu já vivi. Vamos ver um pouco sobre afeto e motivação. Eu costumo dizer que antes da pandemia, eu sempre, não era uma crítica, né, mas era uma fala que eu estava utilizando, dizendo que muitas vezes, hoje o que está nos unindo, anteriormente estava nos separando. Então, a gente estava vivendo uma obesidade tecnológica, uma desnutrição de afeto. Hoje, né, a tecnologia é que está aproximando as pessoas, né? Porque se a gente imagine diante de tudo isso que a gente está vivendo, se a gente não tivesse um celular, internet, né, que muitas vezes dentro da normalidade, né, estava separando as pessoas. Então hoje está ligando muito mais, ou seja, está sendo utilizada de forma, vamos dizer assim, proveitosa. Vamos falar sobre esse afeto. Em falar de motivação num tempo como esse, eu como professor universitário, eu estou tentando nesse momento motivar muito, muito mesmo os alunos. É muito complicado você passar, né, de uma hora para outra. Eu costumo dizer que nós dormimos em um mundo e acordamos em outro. Então, as empresas tiveram que se adequar, as escolas, as faculdades, né, vários outros locais, de um dia para o outro, em estar nesse distanciamento social, nesse isolamento social e tendo que reaprender a fazer algo ou fazer diferente. Então, a gente precisa de motivação. Mas a motivação que eu quero falar para vocês aqui rapidamente não é a motivação externa de Bruno para vocês. É uma motivação interna, é aquela que já está dentro de cada um. Nessa ligação, como a gente pode promover emoções positivas, promover a felicidade no momento de pandemia, né? É um pouco até complicado, opa, passei. Até complicado a gente tentar, né, ser feliz diante de tanta adversidade. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. No início da pandemia, eu como microbiologista, eu comecei a trabalhar muito dentro da divulgação científica, né, do que é o coronavírus. Nós começamos a trabalhar a etiqueta respiratória,
né? Então, como você espirrar, como você tossir, né? Então, eu trabalhei muito com a parte, vamos dizer, da divulgação científica e da divulgação para que as pessoas conhecessem aquilo que estava começando a afetar a vida deles, começando a afetar a vida de cada um. Nós tivemos que ressignificar e relembrar até ações que muitas vezes eram colocadas em segundo plano, como lavar a mão. Então a gente começou. E tudo isso gerou uma alteração também emocional. Eu tenho que lavar a mão, eu tenho que lavar a mão. Se bem que tem ainda algumas pessoas que estão esquecendo de lavar a mão. Então, nessa questão do lavar a mão, nós começamos até a relembrar, ressignificar algo que muitas vezes nós realizamos lá no passado, na escola. Então, não sei, depende também da cultura de cada local, mas eu, enquanto criança na escola, né, criança mesmo, antes do lanche, né, que a gente tinha o lanche na escola, a gente cantava uma música e ia lavar a mão, né? E depois que a gente se torna adulto, a gente acaba esquecendo de fazer pequenos atos e gestos que a gente fazia quando era criança. Então, o lavar a mão, nós voltamos a fazer algo que, em algum momento da história de cada um, a gente foi deixando para trás. Então, lavar a mão, algo tão, vamos dizer assim, primário, mas que é tão importante nesse momento. Foi um novo cenário. A partir daí, a pandemia começou o espalhamento do vírus começou a tomar conta da televisão, das rodas de conversa, das mensagens de WhatsApp, etc., rede social. Então, o coronavírus existe, embora algumas pessoas, né, na atualidade, ainda achem que ele não existe, que é invenção da mídia, né, que é invenção para derrubar governo, né, entre outras coisas. Ele existe. E o distanciamento social é necessário, né? Veja que o nome que eu coloco aqui é distanciamento. Muitas pessoas utilizam também o isolamento, que é diferente, e a quarentena, que é diferente. Mas esse distanciamento social é muito difícil para algumas regiões, por exemplo, do mundo, ou aqui do país mesmo, e que nós temos uma afetividade não só de palavras, mas de chegar junto, de apertar a mão, do abraço. Então, nas palestras, eu sou um grande incentivador do abraço, né? Nas palestras de felicidade, saúde emocional. E a primeira palestra que eu dei, no momento que a pandemia começou, foi num hospital, e nesse momento eu não pude pedir que as pessoas se abraçassem. Então foi bem complicado para mim. Nossa, o que está acontecendo? Então, é um distanciamento social, mas não é um distanciamento, né, entre as pessoas. Nós estamos aqui muito próximos virtualmente. Então, eu costumo dizer que esse momento que nós estamos em casa, ele não é um isolamento. Ele é, antes de qualquer coisa, um ato, né, de solidariedade, principalmente com quem não pode ficar em casa. Então, o primeiro ato que vai mexer com nossa saúde emocional é perceber que esse momento que nós estamos em casa, ele é um ato de solidariedade para quem não pode ficar. Os jornalistas, os profissionais de saúde, os profissionais da limpeza urbana, da segurança, quem trabalha na farmácia, no supermercado, entre outros. Então, é um gesto de solidariedade. Eu não costumo chamar de distanciamento. Eu apelidei, né, dei um apelido de retiro espiritual doméstico comunitário. Aí, o que é isso? Dentro do campo desse momento que a gente está vivendo em casa, é um retiro espiritual. Por quê? Independente de crença, eu não estou falando aqui de religião, todo mundo tem espiritualidade, que é algo que faz parte de cada um, que vai promover, por exemplo, uma resiliência para você enfrentar momentos de dificuldade. Então, é um retiro espiritual, independente de crença. É doméstico, que todo mundo está em casa, né? Quem pode ficar em casa. E é comunitário, porque ao mesmo tempo eu estou compartilhando isso com outras pessoas, né? Então, vamos colocar não como isolamento, mas como um momento em que cada um está fazendo sua parte
dentro da sua própria casa, pensando no coletivo. Isso já ajuda muito também. Esse foi um caminho que a gente foi seguindo da pandemia. Quem lembra, no primeiro momento da pandemia, né, toda mudança vai causar estresse, a sobrecarga, o desgaste emocional, enquanto a gente começa a aprender a conviver com aquilo que é colocado como novo. Isso em qualquer fase da vida, né? Então, é quando você está num trabalho novo, quando você está numa pesquisa nova, quando você casa, quando você muda de endereço, entre outras coisas. A mudança causa estresse, né? Um pouquinho. A gente precisa de um pouquinho de estresse, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho. Quando isso começa a causar, né, ações que a gente começa a observar que eu não estou sendo, né, eu mesmo. Como, por exemplo, aconteceu no início. As pessoas estavam correndo para o supermercado para comprar papel higiênico. As pessoas estavam correndo, estava tendo briga em supermercado para comprar álcool em gel, né? Luta em farmácia para comprar álcool em gel, né? Uma corrida para você comprar um medicamento que se falou que poderia ser usado dentro do tratamento, né, do coronavírus. Então, isso a psicanálise mostra que faz parte daquele processo da gente de não só de higienização, né? Ou seja, eu preciso ter papel higiênico para ficar limpo. Foi o que a gente coloca da maioria das pessoas que foram comprar papel higiênico e daquela noção de falta de empatia e compaixão. Ou seja, no momento de dificuldade, eu estou em primeiro lugar, né? Então, eu vou comprar todo o álcool em gel que tiver, vou comprar todo o material que eu precisar. Hoje, o supermercado está colocando, até estipulando quantos produtos em muitos lugares você pode comprar. Enlatados, em muitos produtos você só pode comprar 6 unidades. Leite, 12, 24 unidades, porque as pessoas estavam levando, esquecendo que outras pessoas iam precisar também. Esse é um caminho da pandemia. Em cada um aqui, o que é que a gente vivenciou? Eu coloquei esse, essa imagem que mostra quem quero ser durante o Covid-19. Durante. Nós passamos por 3 momentos, 3 zonas. A primeira zona do medo, a segunda zona de aprendizado e a terceira zona de crescimento. Nessa primeira zona do medo, é aquela fase de comprar tudo, de ler notícias excessivamente, né, ficar no WhatsApp. Eu recebi várias mensagens de WhatsApp. Então, era o Papa, era a mensagem do Tiranossauro Rex, era a mensagem do ET, era a mensagem de tudo quanto era gente, dizendo que era para fazer isso, que não pode fazer aquilo, porque chá daquilo pode fazer isso, o medicamento tal é bom, né? Então, é a zona do medo. A pessoa se irrita facilmente, começa a estocar em casa. Muitas pessoas já passaram por essa fase do medo. Depois vem a zona de aprendizado. Começa a ser menos controlador, vou viver um dia de cada vez, evito discussão, começo a compreender, né, que existe uma solidariedade, paro de consumir, reconheço que todo mundo está no mesmo barco, né? Então, a gente tem que perceber isso. Depois eu vou para uma zona de crescimento. Aí eu encontro um propósito. Penso também de uma forma de ajudar os outros. Mesmo em casa, eu posso ajudar quem está em casa e não tem, por exemplo, o que comer. Viva a fraternidade. Promovo a gratidão, agradeço as pequenas coisas que eu tenho na minha casa e que muitas vezes não percebia. Nós vivíamos na rua pensando em estar em casa e agora nós estamos em casa pensando em estar na rua. Eu vivo o presente, valorizo o que é essencial e cultivo também aí a espiritualidade. Dentro desse compromisso que a gente tem, entre as várias faces da saúde, o que a gente pode colocar é saúde física, ou seja, o que é que eu posso fazer para promover minha saúde física enquanto eu estiver nesse distanciamento social? Promover atividades dentro de casa. Quando a gente promove e faz atividade física, a gente começa a liberar no nosso corpo várias substâncias
hormônio, neurotransmissor, que vão promover o quê? O nosso bem-estar. Então, capacidade respiratória, ansiedade, estresse, tudo isso aí vai ficar afetado se você não fizer atividade física. A saúde social, como é que eu posso trabalhar a saúde social estando, entre aspas, preso dentro de casa? Né? Não se isolar, a gente vai ver isso lá na frente. Utilizar as tecnologias que estão disponíveis para a gente não se isolar. Dentro da saúde mental e emocional, promover ações dentro de casa que podem me fazer ressignificar o momento. A gente vai ver lá na frente. Saúde espiritual, independente de crença, como eu falei, você pode orar, rezar, fazer prece, meditar, né? A meditação, ela está muito crescente nesse momento, porque quando você medita, né, tem vários artigos que mostram isso, né, a capacidade que você, a partir do momento que você está meditando, né, em todas as formas de meditação, em algum nível, elas vão ativar o sistema nervoso parasimpático, diminuindo aí o cortisol, que está relacionado ao estresse, reduz aí, regulariza a taxa de respiração, o metabolismo, a frequência cardíaca, aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, aí aumenta também a atividade do córtex pré-frontal, que é observado em pessoas mais felizes, aí já fortalece o quê? O sistema imunológico e levando também a um estado de relaxamento. Então, a gente precisa, né, parar um pouquinho, controlar a respiração. A gente não está sabendo respirar. E a saúde profissional? Muitas pessoas começaram a trabalhar em casa. É um novo mundo, né? Então, são várias coisas que você tem que adaptar para trabalhar em casa, né? Mas o bom é estabelecer o quê? Uma rotina e um planejamento, que aí você pode até piorar aí a saúde emocional. Muitos professores, por exemplo, estão dizendo que estão trabalhando mais em casa do que se tivesse, né, na própria universidade. Então, dentro desse campo, eu coloco aqui as 7 dicas para a gente manter a saúde emocional. A primeira dica que eu dou é que você experimente outros hábitos. Faça coisas diferentes, várias coisas que vocês podem fazer dentro de casa, né? Então, modificar a rotina. Tudo que eu vou falar para vocês é o que eu tento fazer também na minha vida e que eu estou tentando fazer. É, arte, música, dança, até talentos. Eu digo que tem talentos que não foram ainda descobertos, talentos incompreendidos. Teve uma pesquisadora que ela disse que estava estressada em casa e ela disse: o que é que eu faço? Eu disse: vá desenhar. Ela disse: mas Bruno, desenhar. Ela começou a desenhar. Ela me mandou os desenhos que ela estava fazendo e é um artista. Aí eu perguntei: qual foi a última vez que tu desenhou? Aí ela disse: a última vez que eu desenhei foi em 2001. Então, foi preciso uma pandemia para que ela observasse que ela tem uma habilidade e que essa habilidade pode ajudar emocionalmente ela. Outra coisa que a gente pode fazer é oferecer coisas boas a si mesmo. Música, dança, né, comida. Muitas pessoas não conseguiam almoçar, fazer as refeições direito, né? E a partir de agora, eles estão conseguindo almoçar direito, né? O tempo também para dormir, fazer coisas que naturalmente, antes disso, a gente não estava conseguindo oferecer coisas boas, né? Até conversar com outra pessoa que a gente não tinha tempo e agora a gente tem um tempo a mais. Então, quando tudo isso passar, eu sempre digo que nós vamos mudar, né? Nós não vamos voltar à normalidade, não. Nós vamos sair dessa pessoas mais agradecidas, mais humanas e até um pouco menos ansiosas. Depois, a gente precisa não parar, né? Não parar. Eu estou fazendo tanta coisa nesse distanciamento em casa que termina o dia e eu não tenho nem o que dizer assim, eita, foi tão rápido que o dia passou que eu nem tenho mais tempo para fazer outra coisa. Então, não parar. Não parar de ler, né? Ler livros, reler,
né? Fazer coisas que anteriormente a gente não tinha tempo. Outra coisa que a gente pode fazer é ter tempo só para você. Como assim? É necessário, a pessoa mais próxima da gente é a gente mesmo. Então, necessário que você tenha um momento para conversar com você mesmo, né. Não sei aqui, muita gente pensa que é coisa de maluco você conversar com você mesmo. Eu não. Eu já tive várias ideias como pesquisador, conversando comigo mesmo, no engarrafamento, no trânsito, no laboratório. Então, a gente precisa conversar consigo mesmo. Ter tempo só para você, para cuidar de você. Tem pessoas que estão esquecendo até de cuidar de si próprio. Até para trabalhar em casa, você acordar, criar uma rotina, né? Tomar banho. Eu vi pessoas que estão nesse momento estão tão assim ligadas nessa quarentena que estão esquecendo até de tomar banho, de fazer, né, pentear o cabelo, escovar os dentes, de tomar o remédio, etc. A gente precisa ter tempo. Diminuir a expectativa. A partir desse momento nós percebemos que é como se não existisse amanhã. Então eu não estou usando mais a minha agenda. Todas as palestras, aulas, atividades, defesas, o que for, tudo tá ali. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, né? Eu não sei como será o amanhã. Então eu vivo hoje. A gente tem que diminuir a expectativa. Precisa também praticar gratidão, né? Praticar gratidão por pequenas coisas que nós estamos vivendo dentro da nossa própria casa. O estar com a família, né? O ter tempo para fazer alguma coisa, agradecer as pequenas coisas, o beber água, né? O ter condições de ter água e sabão para lavar a mão, enquanto pessoas não têm. O agradecimento por aquilo que você tem para comer, enquanto pessoas nesse momento não têm o que comer. O ficar grato por estar junto de pessoas da sua casa, né? E que você poderia não estar junto se estivesse trabalhando no serviço essencial. Tem muitos profissionais de saúde que não estão podendo voltar para casa. Por quê? Porque podem contaminar os familiares, né? Tem alguém do grupo de risco, etc. Então, ser grato por pequenas coisas, né? Teve uma vez no hospital que um paciente chegou para mim e disse assim: professor, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu pudesse tomar banho. Aí, tomar banho. Eu disse: "Por quê?", né, ele falou isso. O porquê que ele falou isso, porque ele estava doente e a condição dele não fazia com que ele pudesse tomar banho sozinho. Ele precisava que algum profissional lá, um enfermeiro, fosse dar banho nele. Então imagine agora, se você voltasse depois desse momento que a gente está vivendo aqui, e não tivesse autonomia para tomar banho. A gente toma banho de uma forma tão automática que a gente esquece que aquele ali é um momento tão importante na vida da gente. Em 2018, tive um problema muito sério do lado esquerdo do rosto e eu fui no hospital, né? Durante a Copa do Mundo. E numa quarta-feira, dia do jogo do Brasil, eu fui para o hospital. O professor não se esconde, né? Onde o professor chega, sempre encontra um aluno ou um ex-aluno. Chegando no hospital, encontrei um ex-aluno. Ele: professor, o que é que você vai fazer aqui? Eu disse: eu vim assistir o jogo, né? O que é que você vai fazer no dia do jogo do Brasil no hospital? Aí, brincadeira, que eu tô com a dor do lado esquerdo do rosto. Fui fazer tomografia, voltei para casa. Tive uma reação ao medicamento. Quando eu voltei para casa, eu não conseguia escovar o dente. Eu não conseguia colocar a pasta na escova, o creme dental na escova. Naquele momento, o que era mais importante para mim, escovar o dente. Então, felicidade está nas pequenas coisas. Felicidade não está nas grandes coisas, né? E a gratidão, ela tem um fator muito grande. Sem ela, é possível que a gente foque apenas no que está faltando em nossa vida. Então, você deve se orgulhar e apreciar o que tem antes de encarar a verdade sobre o que não está funcionando em sua vida, né? Ou precisa ser modificado. A gente precisa fazer parte de atividades, de grupos, né? Não se isolar. Porque a partir daí, a gente entra no campo das emoções. Nossa vida, ela é uma montanha-russa. Então, tem momentos que a gente está em cima, tem momentos que a gente está embaixo.
Quando a gente está em cima, a gente está vivendo as emoções positivas. Quando a gente está embaixo, nós estamos vivendo as emoções negativas. Viva cada emoção. Nós precisamos até passar pela tristeza, pelo momento de dificuldade, até para lá na frente a gente dar o devido valor àquilo que a gente está vivendo de bom. Né? As emoções positivas acabam limitando o nosso pensamento, o nosso campo de agir. Né? Quem fala isso? Tudo isso começou numa universidade americana, a Universidade de Harvard. Né? Então, lá existe um centro de estudo de ciência da felicidade. E ela potencializa, esses estudos potencializam o quê? Tem muitos artigos relacionados ao campo da psicologia positiva ou das emoções positivas. Ele potencializa as emoções positivas. Em que sentido? A gente precisa viver um dia de cada vez, porque nesse momento que nós estamos enfrentando, principalmente, a gente começa a viver uma ação, que é o excesso de passado, um estresse, um excesso de presente, que é o que nós estamos vivendo muito, e uma ansiedade, que é um excesso de futuro esse que eu nem sei se vai acontecer. Então a gente começou a perceber, nesse momento, viver o hoje e deixar para trás algumas bagagens que a gente acaba carregando. Culpa passada, experiência negativa, problema dos outros, entre outras coisas. Aí a gente entra no campo, essencialmente, da ciência da felicidade. A gente coloca a felicidade sempre junto com o sucesso. Eu só vou ser feliz se eu conseguir algo. Sucesso gira em torno da felicidade, mas não a felicidade em torno do sucesso. Então, eu não preciso alcançar algo para ser feliz. A felicidade não é o ponto final, mas é o caminho que eu faço até chegar lá. O que é que isso tem relação, tem a ver com o momento da pandemia? Eu não vou esperar para ser feliz só quando a pandemia acabar. Eu procuro felicidade, procuro promover a felicidade no momento de dificuldade que eu estou vivendo. Ou seja, eu ressignifico tudo que eu estou vivenciando. Então, a partir daí, nós temos as emoções negativas que eu falei e as emoções positivas. Aquelas que limitam o nosso pensamento são as negativas e as positivas vão expandir. Né? Dentro de vários campos, na Universidade também da Pensilvânia, de Harvard, foi colocado que mesmo pessoas que têm tudo, né, que podem propiciar, por exemplo, a felicidade, elas têm emoções negativas também. Então, a partir daí, nós precisamos potencializar essas emoções positivas através de quê? Daquilo que a ciência nos coloca. Nossa biofarmácia. A gente está muito acostumado a ir na farmácia para comprar medicamento, mas muitas vezes nós esquecemos de acessar ou de promover a nossa biofarmácia. Então, nós vamos ter vários hábitos, vários neurotransmissores que vão provocar vários efeitos na nossa vida. Né? Atividade física, dopamina, né? O otimismo, ver o lado bom das coisas, a gente vai liberar serotonina, né? Exercício físico, tem a noradrenalina no meio, né? Troca de afeto, ocitocina, a endorfina, você vai ter aí o riso, né? Quando a gente ri, né? O riso é uma grande prescrição para esse momento. Rir faz bem ao coração, aumenta o fluxo sanguíneo, fortalece o sistema imunológico, diminui aí os hormônios do estresse, relaxa o músculo. Teve até um artigo que foi da Universidade de Oxford, da Inglaterra, que o riso combate a dor, né? Tem uma ação analgésica, né? Porque ela vai liberar aí endorfina. Então, a gente precisa também promover, nesses momentos, momentos de riso. E o que é que a gente pode colocar de dica para a gente enfrentar esses momentos, né? Para combater aí todo esse estresse. Para a saúde mental e a pandemia, principalmente a gente não deve se isolar. Tire um momento para conversar com as outras pessoas, interagir pelo celular, pelas redes sociais. Evite ler, ouvir ou ver notícias que o deixem ansioso ou angustiado. Existe não só uma pandemia, mas uma infodemia, um excesso de informação, e informação falsa. Né? Como eu falei, eu já recebi várias mensagens dizendo coisas assim
que não tinham nem explicação. Use isso que vai provocar isso, vai matar o vírus, né? A última que eu recebi foi que antisséptico bucal matava o coronavírus, né? Então, várias outras coisas também estão sendo colocadas aí, né? Então, agradecer também 3 coisas diferentes todos os dias. O agradecimento, como eu falei, ele vai expandir, né, as nossas emoções positivas. Tudo isso dentro do campo da saúde emocional. Registrar, relembrar ou partilhar alguma experiência boa, uma experiência positiva, né? Tem gente que está comemorando, tem o hábito de comemorar experiências ruins. Comemora o dia que bateu com o carro, 30 anos atrás. Não, começa a comemorar coisas boas, né? Não não parar de ter cuidado com você, continuar tomando os medicamentos, fazendo exames, né? Tem pessoas que estão esquecendo, fazer exercício, tomar água, né? Nunca esquecer a espiritualidade que eu já falei, cuidar das plantas, está comprovado aí, né? Quando você cuida das plantas, você vai liberar a ocitocina, o cachorro, o gato. Uma coisa muito boa que aconteceu nesse momento de pandemia foi o aumento do número de adoção, né? De cachorro e gato. Mas uma coisa que me preocupa é depois que passar a pandemia, como é que vai ficar, né? Então, as pessoas estão se sentindo bem em estar com o cachorro, com o gato, e cientificamente isso aí está comprovado. Faz bem para a nossa saúde emocional. A gente precisa rir, brincar. Muitos pais estão em casa com as crianças. Começa a brincar. Ressignifica e brinca de coisas, de ações, de brincadeiras que vocês brincavam quando era criança. Cantar, desenhar, pintar, ler, né? Contação de história, ver filmes. A gente precisa criar um planejamento dentro de casa, senão vai virar uma bagunça, né? Que eu vou fazer atos de bondade. Muitas pessoas, dentro desse momento de dificuldade, viram uma possibilidade de ajudar o outro, né? De solidariedade, de perdão. E se você sentir, né? Ninguém aqui é super-herói, pedir ajuda. Se você sentir ansiedade, depressão, estresse ou até mesmo pensamento suicida, pedir ajuda. Então a gente precisa ansiedade, que é controle da respiração, pensamentos também suicidas, sempre a gente pedir ajuda, certo? Não ter vergonha. Então, falei, felicidade é o caminho que você faz. Não vai ser feliz só quando eu conseguir uma promoção, quando você conseguir emagrecer ou quando você acabar de pagar as prestações do seu carro. Não, veja só, se você comprou seu carro em 300 prestações, você só vai ser feliz depois que pagar a última prestação? Não. Então, felicidade é o caminho, não o ponto final. Então, o sucesso vem antes de felicidade em muitas fórmulas por aí, mas essa fórmula está errada. A felicidade é que deve vir antes do sucesso. Eu não vou ser feliz só depois que eu conseguir aquilo que é como meta da vida. Depois que a gente consegue aquilo, vai vir outra meta. É como um pesquisador, né? Começa a publicar numa revista, aí depois quer publicar numa revista maior, isso, aquilo, né? A gente sempre como o equipamento que a gente compra no nosso laboratório. A gente quer um equipamento, depois quer outro melhor. E para encerrar, eu falei lá na frente, né, da questão do afetivação. Eu entrei como professor universitário na Universidade Federal de Pernambuco 10 anos atrás, né, como professor. E quando eu entrei, eu plantei uma árvore. Quando eu plantei a árvore, um ipê rosa, fica lá junto do bloco de sala de aula. Quando eu plantei, todo dia 29/10, eu vou lá e tiro uma foto dessa árvore. E o que é que essa árvore tem relação com a saúde emocional? Bem, essa árvore, quando eu plantei, um ano após o dia que eu plantei, ela foi atacada por lagartas, né? Então, foi uma praga de lagartas. Eu tirei a lagarta, coloquei remédio. Foi a primeira vez que eu salvei essa árvore. No segundo ano de vida dessa árvore, ela foi atacada pelo homem da limpeza urbana. Ele foi com um facão e queria cortar minha árvore. Fui lá, conversei com ele, quase entrei em luta corporal para que ele não cortasse minha árvore. Salvei a árvore pela segunda vez. Veja que árvore para sofrer. No terceiro ano de vida dessa árvore, ela foi atacada por cavalos. Tinha alguns cavalos que andavam pela universidade e eles começaram a comer a minha árvore. Eles arrancavam a casca, né? Coloquei o cavalo para correr. Salvei a árvore pela terceira vez. No quarto ano de vida dessa árvore, ela foi atropelada.
né? Veio um caminhão da limpeza urbana do lixo e ele deu uma ré e bateu na árvore. Nessa batida, ela quase caiu. Fui lá, remendei, botei uma madeira, né? Encostei lá na árvore para ela não cair. Salvei a árvore pela terceira vez. Depois de alguns anos, em 2016, choveu muito aqui na região metropolitana do Recife. Nesse dia eu não consegui ir trabalhar, porque quando chove aqui na região, a gente não consegue sair de casa porque as ruas ficam alagadas. Aí quando foi à tarde, uma pessoa da universidade me ligou. Se professor, seja forte. Eu disse, o que aconteceu? Não foi sua árvore. O que aconteceu? Não, foi um raio. Então caiu um raio na Universidade Federal de Pernambuco, justamente na minha árvore. Então, ela foi partida praticamente ao meio. Gente, o que é que essa árvore tem relação com o que eu estou falando e o que essa árvore tem relação com a nossa saúde emocional? Veja, uma coisa muito forte que essa árvore tem são as raízes. Nós não temos raízes, mas nós temos algo semelhante na nossa condição humana, que é a nossa essência. A nossa essência que faz com que você suporte todas as adversidades que você possa enfrentar. Todo mundo aqui que está escutando já passou por algum momento, algum problema que você pensa assim: poxa, eu não aguento mais. Eu vou jogar tudo para o alto e vou desistir. Todo mundo aqui, eu acho que já passou por um momento como esse. Muitas pessoas estão passando por um momento como esse. Mas se você está aí escutando o que eu estou falando, é porque você foi mais forte do que o problema que você enfrentou. Resumindo, nós somos mais fortes do que qualquer problema que nós vamos enfrentar. Qualquer problema que você possa enfrentar. Eu não sei qual é o cavalo da sua vida, eu não sei qual é a lagarta da sua vida, eu não sei qual é o raio da sua vida, eu não sei qual é o caminhão do lixo da sua vida, mas todo mundo aqui tem algo ou alguma coisa ou alguém, né, que tenta lhe derrubar como queria derrubar a árvore. Então a árvore tem muito para a gente, né? Resiliência. E para encerrar, uma palavra que eu coloquei lá na frente, pedi para a gente lembrar agora, que foi motivação. Lembra que eu falei de motivação lá na frente? Então, como microbiologista, eu acredito muito no banho. E o banho tem muita relação com a motivação. Por quê? As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente, né? Então, por isso, a gente precisa tomar banho todo dia e a motivação também tem que ser diária. Por que eu falo isso? Né? Eu estava um dia, enquanto estudante na universidade, eu peguei um ônibus superlotado aqui em Recife, que ele é contra todas as leis da física. Dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço dentro desse ônibus. E estava lotado. E uma pessoa que não tinha tomado banho estava bem na minha frente, né? E eu fiquei bem na mira de uma área do corpo, né, que estava com um odor desagradável. Os meus amigos ficaram rindo porque eu já estava ficando mudando de cor por conta do odor bem complicado, né? Então, o que é que eu fiz? Eu não vou ficar sofrendo aqui. Eu peguei, abri minha mochila, peguei o meu desodorante e coloquei na axila do indivíduo, né? Todo mundo, depois disso, bateu palma para mim, com exceção do motorista, né? O indivíduo virou e disse: "O que é que você está fazendo? O que é isso?" Eu sempre suspeitei que você não sabia o que era. Então, motivação é isso, é motivo para a gente fazer uma ação. Então, nesse momento, se reinvente, ressignifique, faça diferente, bote para fora aqueles dons que muitas vezes você não tinha tempo de colocar, né? Viva a sua casa, viva a sua família, não se desespere. Tudo isso que a gente está passando vai passar, não é eterno, né? O que a gente está vivendo hoje, ele não vai ser eterno. Nós vamos voltar ao mundo real, mas o mundo real não vai ser normal, mas não. Porque a normalidade que a gente estava vivendo já estava fazendo mal para cada um. Então, termino por aqui. Espero que tenha provocado, de alguma forma, aquilo que a gente está fazendo, deixando de fazer na vida, e que cada um ressignifique esse momento e faça diferente nesse momento. Meu abraço fraterno e gratidão.